Olá pessoal, estamos no canal Mediunidade Online e para que você possa assistir os demais vídeos, estes especificamente sobre mediunidade, obsessão, né, tudo aquilo que tem alguma correlação com mediunidade, está na playlist Sem Medo de Ser Médium, ok? Então não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho de notificações e se gostar ou não do vídeo, clique lá em gostei ou não gostei. E faça seus comentários, porque é muito importante para que possamos melhorar as nossas exposições, aquilo que nós estamos fazendo, com o propósito de divulgar esse assunto que é tão importante, né, para o nosso aprimoramento, para que possamos estabelecer em nossa vida um padrão que seja mais congruente, coerente com aquilo que nós já conhecemos há bastante tempo. Então eu venho conversando nos últimos vídeos a respeito de obsessão, ação espiritual negativa, principalmente sobre nós humanos, né, que é uma das modalidades da obsessão. E eu estava pensando, antes de iniciar o vídeo, né, que para algumas pessoas pode até parecer que, ao falar sobre este assunto, estou evocando ou regressando ao passado em que tudo era colocado às contas de ação demoníaca, né? Ou seja, a pessoa adoecia por conta de ação demoníaca, os fenômenos da natureza eram ação de deuses bondosos ou malévolos, né? Quando chovia, que molhava os campos, era a ação benéfica do deus ou da deusa da fertilidade, né? Ou ainda hoje de Deus. E quando chove demais, que provoca destruição, ação de algum demônio ou ação do Satanás, né? Não, não é isso, né? A gente sabe hoje em dia que os fenômenos naturais, eles ocorrem, eles fazem parte das leis da natureza, e aquilo que a gente chama de temporal, que causa destruição, na verdade, ele acontece dentro de um movimento natural da atmosfera, buscando o equilíbrio, né? Buscando o equilíbrio, que é o que ocorre com os furacões, né? E por aí afora. Então, nada a ver com demônios, com deuses, né, com o que quer que seja dessa natureza. Mas hoje, graças inicialmente ao Antigo Testamento e à própria Bíblia, e depois àqueles que guardaram os ensinamentos dos iniciados, das chamadas escolas de mistério, e mais recentemente ao Espiritismo aqui no Ocidente, nós temos um conhecimento bem melhor da interação do mundo físico e do mundo espiritual. O mundo físico é uma das dimensões, e aquilo que a gente chama mundo espiritual, na verdade, é uma multiplicidade de dimensões diferenciadas. Aquelas mais próximas de nós não sabem nem da existência daquelas que lhes são superiores, porque não as enxergam e não interagem com ela conscientemente, na maioria das vezes, assim como nós. A maioria de nós desconhece a existência de outras dimensões, das outras dimensões. A física, através da especulação científica, ela vem começando a entrar nesse campo, já admitindo que o nosso universo ele é apenas um
dos múltiplos universos que existem nesse espaço infinito onde nós nos situamos. Tá? Então, nós não estamos voltando à época da ação demoníaca, da ação dos espíritos maus, nem os responsabilizando pelos nossos sofrimentos, pelas nossas mazelas ou por nossas doenças. Não, de jeito nenhum. Falei um pouco no vídeo passado que nós mesmos somos competentes, né, para gerarmos nossos problemas e os nossos sofrimentos sem a ajuda de ninguém. Né? Mas nós não estamos sozinhos no universo. E aí eu não estou nem me referindo a outros planetas. Nós estamos não somente acompanhados de seres de outras dimensões, tanto aqueles que atuam no sentido de favorecer o nosso progresso, como aqueles que têm por objetivo atrapalhá-lo, impedir que nós tomemos consciência da nossa interação com eles, porque assim eles conseguem atuar muito mais sobre nós. Mas outra coisa, eles não são seres especiais, são homens, mulheres, assim como nós, mas que já saíram, né, a tempo do mundo físico pelo fenômeno da morte e se encontram no mundo espiritual, né, onde vivem, onde desenvolvem as suas atividades. Né? Então são seres, assim como nós, alguns muito inteligentes. Porque pessoas inteligentíssimas, devotadas, né, à ganância, ao que é primitivo, né, ao domínio, existem também encarnadas. Né? Ou seja, se o ser humano foi capaz de desenvolver a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, a bomba de nêutron, que pode matar milhares e milhares de pessoas em questão de segundos, né? Essa inteligência, ela não foi voltada para o bem. Mas se o ser humano também foi capaz de utilizar radiação, né, para tratar doenças, para investigar e chegar a diagnósticos, né, e utilizar para produção de energia elétrica, por exemplo, ou seja, para o bem coletivo, né, essa inteligência estava a serviço do bem. E assim como é aqui, é em qualquer outra dimensão, né, exceto naquelas que já são habitadas por espíritos que transcenderam o primitivo, transcenderam os instintos e são caracterizados pela bondade, pela evolução, pela compaixão, pelo amor. Aí já é diferente. Né? Mas a gente não tem nem tanto conhecimento dessas dimensões. A gente conhece melhor aquelas que são mais próximas de nós, onde já estão espíritos bem propensos ao bem, né? E aquelas, né, onde se situam espíritos ainda comuns no estágio primário da evolução, embora já possam ter se desenvolvido bastante no campo da inteligência. Mas o que querem esses? Né? Uma coisa muito importante é que eles se alimentam e utilizam de diferentes formas as nossas energias advindas das emoções em desequilíbrio. Eles absorvem, se alimentam, acumulam e utilizam para diferentes propósitos. Né? A gente aqui utiliza energia elétrica, a gente utiliza a energia atômica, a energia solar, energia eólica. Então, utilizamos diferentes fontes de energia. E uma das fontes de energia muito importante para essa qualidade de espírito é a energia humana, mas aquela em desequilíbrio. Então, eles precisam que aqui no planeta ainda predomine o medo, a raiva, né, a ira, a desconfiança, a inveja, a irritabilidade, ou seja, o que é primitivo.
aquilo que é ligado à carga instintual, à sobrevivência, né? Porque é daquilo que nós emanamos, nos situando ainda nessa faixa de vivência primitiva que serve a eles, né? Então, eles trabalham no sentido da gente não evoluir, né? Inclusive, eles tentam e conseguem, até certo ponto, utilizar as religiões para manter o estado de ignorância em relação à existência deles, à ação deles e às leis espirituais que regem a nossa vida, para que a gente permaneça funcionando no nível do instinto, da sobrevivência, ou seja, lutando ainda para sobreviver, e a gente não consiga compreender e muito menos atuar aquilo que Jesus nos ensinou, pois o convite dele foi exatamente esse: olha, gente, vocês não precisam mais atuar no campo da sobrevivência. Vocês são seres humanos, vocês já desenvolveram o afeto, a capacidade de amar, então treinem isso, né? Saiam da faixa da sobrevivência e aprendam a viver em cooperação, em harmonia uns com os outros. Isso eles não querem, né? Porque aí a produção dessa energia primitiva cessa por completo. Toda a atmosfera psíquica é renovada e isso não faz bem a eles, né? Pois se situam num patamar evolutivo onde as sombras, onde a desavença, o desequilíbrio, a desarmonia, as emoções negativas são fundamentais, né, para eles. Bom, e ao lado disso, né, e aí nesse sentido, inclusive, eles tentam atuar, mas atuar nas nossas propensões. Obviamente, eles não fazem com que a gente funcione dessa ou daquela maneira se a gente não tiver a propensão, né? Então, muitos processos obsessivos são por sintonia, por simbiose, né? Obviamente, por exemplo, um político mal intencionado, um político indecente, né, ele se acopla a espíritos de igual teor, né? Então, aí não é uma obsessão no sentido que nós conhecemos, é uma simbiose, né, onde ambos estão trabalhando a favor daquilo que desejam. O encarnado, mais poder, mais dinheiro, mais domínio sobre as pessoas. O desencarnado conseguir manter o estado de desequilíbrio para obter, né, também domínio, fascinação, poder e, sobretudo, energia advinda das emoções, dos sentimentos ainda bastante imperfeitos, né? Então atuam nesse sentido, atuam sobre a mídia, né, promovendo a discórdia, né, acentuando a atuação no campo da discórdia para que prevaleçam os mecanismos que levam à dissensão, à dúvida, à desconfiança, à desarmonia e à briga, né? A briga, atuam no sentido de promover as brigas de classe, né? Então, são atuações coletivas, onde a sombra coletiva, a sombra negativa, se apossa de cada indivíduo e a coletividade age como se fosse um todo, sem que tivesse havido uma combinação entre cada um, né? Agem movido por uma sombra coletiva, que tem a ver com a sombra individual, né? Mas tem aqueles processos que são mais individualizados, mais localizados, né? Atuam sobre indivíduos, né? No sentido de, digamos, atender aos seus desejos de vingança, né? E aí também tem que haver afinidade, tem que haver sintonia, ou tem que haver culpa. A sintonia pode ser pela culpa, lá dentro do indivíduo.
Hoje a gente pode, por exemplo, estar até fazendo um esforço para se melhorar, mas isso é um esforço, né? Porque nós temos lá dentro de nós núcleos que não são aperfeiçoados, temos áreas não desenvolvidas dentro da gente que estão muito mais vinculadas à área da sobrevivência, à área do instinto, do que a área da racionalidade lúcida e espiritualizada, né? Muito mais. Então a gente tem que estar atento sempre para ver qual o convite que vem de dentro de nós, né? Qual a intenção em cada movimento nosso, naquilo que estamos fazendo, o que é que estamos buscando realmente. Porque se a gente for pensar bem, né, quais são os verdadeiros valores? Os verdadeiros valores é aquilo que a gente junta, é aquilo que a gente amealha, é aquilo que a gente coloca nos bancos, né? São os bens. A gente não leva nada disso com a gente. Isso vai ficar, e às vezes muito antes da gente vir a morrer, a gente já nem desfruta mais por conta de doenças, por conta da velhice, e são outros que vão desfrutar. Então, os verdadeiros bens, os verdadeiros valores, né, são aqueles que nos acompanharão no pós-morte. Mas com isso a gente vai deixar de ser previdente, a gente vai deixar de pensar, planejar para o futuro? Claro que não, a gente não sabe quanto tempo vai viver. Mas vamos imaginar que a gente chegue até os 80 anos, né? Então a gente precisa se organizar, porque se a gente viver até os 80 anos, a gente conseguindo ter se organizado, né, a gente vai ter uma velhice, talvez, mais assegurada, no sentido de prover o necessário. Agora, a gente precisa pensar nisso não somente em relação a gente precisa pensar em termos da coletividade também, né, para que a gente possa auxiliar na promoção do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, intelectual, cultural e principalmente espiritual. A todos, né? E quando eu falo espiritual, eu não estou falando só dentro da forma como eu penso, por exemplo, da forma como eu, né, conheço sobre o mundo espiritual, da forma como cada um pensa, né? Porque cada pessoa tem sua maneira de pensar, tem suas crenças, e isso precisa ser respeitado, né? E podemos perfeitamente bem conviver. É óbvio, se eu sou reencarnacionista e a outra pessoa não é, mas nós temos pontos em comum que são querer o bem, né? Desejar desenvolver a capacidade de amar, melhorar os pensamentos, colaborar para que o outro também atinja, consiga tal realização. Então temos pontos em comuns. Vamos ver os pontos em comuns, né? Porque fazendo isso a gente está, inclusive, se protegendo, se imunizando contra a interferência, seja de emissões mentais advindas do próprio campo dos encarnados, porque, obviamente, hoje a gente já sabe que a gente absorve pensamentos alheios, né? A nossa mente ela não é estanque, não é isolada, nossa mente atua à distância e dos demais também. Então tem ondas mentais circulando por todo canto e de vez em quando alguma se infiltra na mente da gente. A partir do momento em que se infiltra, se eu acolho, aquela onda mental passa a ser minha, né? Mesmo que originalmente ela não fosse. Se é uma onda mental boa, que maravilha, vai reforçar o que eu tenho de bom. Se é uma onda mental negativa, vai reforçar o que eu tenho de negativo. Então é nesse sentido que precisamos pensar, né? Que nós estamos lidando com seres pensantes, inteligentes, que têm sentimentos e emoções. Alguns são evoluídos, outros, do ponto de vista moral, né, ético, são atrasados, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. E aí, quando eu digo isso, não estou querendo dizer que eu e você estamos numa posição bem melhor do que os demais, porque, obviamente, tem pessoas que são muito mais
evoluídas intelectualmente, espiritualmente, do que eu, né? Assim como tem pessoas que estão nesse campo abaixo de mim. Aquelas que estão abaixo de mim, eu preciso estender a mão e acolhê-las. Aquelas que estão acima de mim, me juntar a elas para aprender com elas, né? Certamente. E assim a gente vai compartilhando uns com os outros, né, a nossa experiência. Então, ficamos por aqui, né, desejando para vocês um bom trabalho nesse campo da renovação dos pensamentos, das matrizes mentais e emocionais.